Então, gente, a gente vai fazer uma revisão aí sobre o quinto capítulo que a gente fez aí já depois das avaliações diagnósticas de vocês. Deixa eu voltar para ele. Espera aí. Opa, é aqui. Pronto. Então aí esse capítulo, né, começava com o nome What Time Is It, né, com esse título What Time Is It, que já indicava o que a gente ia ver, né, em relação ao assunto desse capítulo, né? Então, What Time Is It, nós vimos que significa que horas são, não é? E além da questão das horas em si, nós vimos também as atividades que realizamos em determinadas horas, não é? Então, é um assunto relacionado a outro. Nós começamos aqui vendo a questão de time zones, né, que são esses fusos horários, né, em relação a um mesmo evento acontecendo ao vivo em um local sendo assistido por outras regiões, não é? E a gente vendo a questão da diferença de horário. Mas o que era mais importante aí nesse início, aí nesse snapshot, era vocês entenderem o seguinte. Em português, nós usamos muito aquela questão, não é, de 13 horas, 14 horas, 15 horas. Já em inglês, não é, não tem essa situação, eles não são habituados a utilizar essa situação. Então, eles utilizam as siglas AM e PM, tá certo? AM nós vamos utilizar antes do meio-dia, não é? E PM após o meio-dia, ok? Então, por exemplo, aqui 10, né? 10 a.m., it's 10 a.m. Então, aqui é 10 da manhã, certo? E aqui 7 p.m., então aqui é 7 da noite, certo? Então, é uma situação que a gente vê muito em relógios, alguma coisa assim, em computador, mas a gente não utiliza na nossa língua essa situação AM, PM, não é? Então, é uma coisa que é mais utilizada na língua inglesa. Nós até falamos, né, Edão, 3 horas da tarde, né? Mas não essas siglas. E aí eles utilizam essas siglas mesmo na fala. Eles utilizam essa situação também. Aí nós começamos aqui, vimos essa conversation. It's 2 o'clock in the morning. Né? São 2 horas da manhã. Deixa eu liberar para uma pessoa aqui. Hi, good evening. Olá. Olá, boa noite. Good Olá, evening. Hugo. Olá, Tudo bom? tudo bem com o senhor? Tudo em paz. Então, a gente já começou aqui rapidinho, mas a gente não viu muita coisa ainda não, viu? Então, estamos aqui na primeira conversação, né? Primeira conversation aí, que foi sobre, não é, horas, não é? Já estávamos iniciando aí o assunto de horas em inglês. E justamente sobre isso, né? O primeiro texto falava aí dessa situação que nós vimos no snapshot. Tínhamos aí 2 personagens conversando entre eles, né? Um em um fuso horário e outro em outro fuso horário, né? Um nos Estados Unidos, né, em New York, e outro em, deixa eu ver, ele estava na Austrália, só não sei se apareceu o nome da cidade, mas ele estava na Austrália. Então, um estava no horário de 2 horas da manhã, não é? E o outro 2 horas da tarde, né? 2 p.m., 2 a.m. Deixa eu ver se tem certo. Hi, good evening. Olá, João Vitor. Então nós já começamos, mas ainda está no início, viu? Dá para você pegar tranquilo. Então nós vimos esse texto que também trouxe algumas palavras novas para vocês, não é? Agora, antes de eu continuar, eu queria perguntar para vocês o seguinte. Quem está fazendo vocabulário no caderno? Voltei aqui para o chat para ver quem é que está, ver se vocês respondem por escrito, ou pode abrir o microfone e falar. Estão fazendo o vocabulário no caderno? Aquele caderninho, eu digo, anotem a palavra nova, anotem a tradução, não é? Se possível, faça ali aquela anotação como seria a pronúncia daquela palavra. Quem mais está fazendo? Laura já disse que está fazendo. A Aline também.
professor. Oi. Eu tenho uma dúvida para fazer. A gente está estudando os verbos, né? Foi o assunto. Aí Sim. tinha lá, listen to music. Aquele Listen to music. to, por que ele tá ali no meio? Para que ele serve? O to, do listen to music. Sim, Veja, porque nós temos que entender que existe um contexto, não é? Mas que a língua inglesa para portuguesa, ela não encaixa 100% em tudo. Algumas traduções dá para fazer de forma literal. Eu pegar palavra por palavra e ela ficar bem adaptada. Mas algumas situações como essa, ela não vai ser idêntica à língua portuguesa. Então ela tem uma característica diferente de utilização. Então listen to music era ouvindo para a música, ouvindo, seria uma forma de dizer assim, mas a gente tem que adaptar para a nossa língua, né? Então ouvindo música. Então eu não vou precisar de nenhuma preposição aí nessa situação. Na língua portuguesa. Já na língua inglesa ele vai pedir, não é? Ouvindo o que? Para quê? Não é? Então, estão ouvindo música, não é? Então é por isso que precisa ali na escrita, não é? Na forma de falar na língua inglesa, mas na língua portuguesa, quando eu vou traduzir, ela some o to, né? Listen to music. Aí a gente vai ver essa situação de verbos de ação, não é? Que é justamente aí que iniciou nesse capítulo. Então, já no próximo capítulo, né, que eu acho que a gente já vai ver quando voltar. Deixa eu liberar aqui. Hi, Hilfi, good evening. Hilfi chegou agora. Pouca coisa a gente viu até agora, dá para vocês acompanharem bem. Então, nós veremos aí, acredito, depois, quando a gente voltar, se o recesso for entrar agora no fim do ano, então a gente vai começar já o 6º capítulo quando retornar, não sei se em fevereiro, eu acredito que sim. Mas se não, se for solicitado que a gente continue, eu acredito que a gente já vai abrir talvez o 6º capítulo, eu não sei. Talvez a gente continue como vai continuar as outras turmas do estado, que vão continuar até, se eu não me engano, até 18 de janeiro, alguma coisa assim. Mas aí a gente informa com antecedência. Mas antes de qualquer coisa, a gente vai fazer a avaliação diagnóstica do 5º capítulo, tá certo, gente? A gente vai fazer uma avaliação diagnóstica seguindo aquela mesma estrutura que a gente viu, não é? Com o capítulo anterior, tá certo? Com os outros capítulos. Então a gente fez aquela avaliação diagnóstica, então a gente vai fazer agora de novo sobre essa, tá certo? Para prosseguir. Então, nesse capítulo a gente viu, né, nesse texto a gente viu algumas expressões novas, não foi? Por exemplo, I'm calling from New York. Então eu estou ligando de Nova York, não é? Calling, né? Ligando, chamando, né? Então um verbo que é utilizado aí em situações como você vai fazer uma ligação, né? Então você utiliza essa expressão call, né? Calling. Então está no gerúndio aí, nessa ideia de um verbo de continuidade. Então I'm calling está no presente contínuo, né? Então eu estou ligando de Nova York. Então, nós tínhamos começado no capítulo anterior essa situação do presente contínuo, mas agora nós vamos aprofundar mais um pouquinho, né? Que é essa situação de verbos terminados em ing, né? Que é o gerúndio, que eu fico falando essa palavra gerúndio para vocês. Então, é o verbo que tem ideia de continuidade. Eu vou utilizar aí o pronome pessoal, ou um sujeito, um nome aí de alguém, não é? Então, eu vou utilizar o sujeito com o verbo to be no presente, não é? I am, you are. Não vou fazer a conjugação de acordo com o sujeito no presente. E aí vou colocar o verbo com essa terminação, ing, certo? I'm calling from New York. Então o verbo fica no presente contínuo. Eu estou ligando de Nova York. Tá certo? Esse ing, em português, ele a gente vai comparar com a situação de ando, indo, né? Comendo, escrevendo, não é? Esse ando, indo do final do verbo, não é? Em inglês é esse ing, tá certo? Então a gente já está entrando bem nesse assunto aí. Então deixa eu ver o que a gente viu mais assim.
Vimos algumas expressões novas, né, como remember, né, você se lembra, não é? Remember, não é? Aí você utilizando ele aí de forma isolada, já fica uma pergunta aí, você se lembra, né? I'm home on vacation, né? Eu estou em casa de férias, né? Remember, você se lembra? Então, algumas expressões novas que vocês aí, quem não anotou deveria ter anotado. Então, se não anotou, volta na gravação daquela aula e anota, tá? Vocês não podem perder essas expressões novas, o significado delas e a pronúncia delas também, tá certo? Porque vocês vão fazer, lembrem que vocês vão fazer a questão da prova oral daquele mesmo jeito, tá certo? Daquele mesmo jeitinho, então vai fazer a gravação, não é? Vai responder o questionário e vai fazer a gravação também, respondendo algumas perguntas relacionadas ao que estamos vendo nesse capítulo. Então, acho que dá pra gente avançar. A gente viu também, ó, a seguinte situação, ó. It's 2 o'clock in the morning. A expressão in the morning. Vocês viram logo no começo que a gente utiliza a expressão AM, PM, mas eles também utilizam como a gente faz na língua portuguesa, né? A situação de 2 horas da manhã, 2 horas da tarde, né? 9 horas da noite. Então, eles utilizam também uma situação relacionada a isso que a gente utiliza em português. Então, it's 2 o'clock in the morning, são 2 horas da manhã. Ok? Deixa eu passar aqui para a próxima página. Então, a gente viu aqui, na página seguinte, algumas situações mostrando aí diversas formas aí de falar uma determinada hora em inglês, certo? Então vimos aí que a expressão o'clock é utilizada apenas quando é uma hora certa, exata, por exemplo, uma hora cheia, por exemplo, 1 hora em ponto, 2 horas em ponto, e não uma hora quebrada, ou seja, uma hora com alguns minutos após. Então, it's 2 o'clock, né? Então são 2 horas em ponto. Se fosse 3, it's 3 o'clock, então são 3 em ponto, né? Então essa expressão o'clock eu só utilizo nessa situação quando é uma hora cheia. Tá certo? Agora, eu preciso usar sempre a expressão o'clock? Não, não é obrigatório você utilizar toda vez a expressão o'clock. Você pode utilizar aí, não é? Simplesmente it's 2, não é? Pode dizer it's 2. Ou você pode dizer it's 2 a.m., it's 2 p.m., né? Dependendo da situação, se é de manhã, se é de madrugada, se é da tarde, não é? Ou aquela situação que eu disse para vocês, né? It's 2 in the morning, it's 2 in the afternoon, não é? Então, são várias situações que podem ser utilizadas para dizer aí, como do mesmo jeito que a gente fala em português, né? Que horas são? São 2 horas em ponto, são 2 horas da manhã, são 2 horas da tarde, então é uma situação que é equivalente que nós fazemos também na língua portuguesa. Oi? E tipo, você tá falando como se fosse respondendo a pergunta. E se não for respondendo a pergunta, vamos dizer assim, se ninguém perguntar que horas são e eu quiser dizer, são 2 horas, eu faço como? Pra pessoa entender que são 2 horas. Falo só it's 2 e a pessoa vai entender? Não, você quer dizer a hora sem a pessoa perguntar? Sim. Aí você tem que usar um complemento que é para a pessoa entender, senão a pessoa vai entender que você está falando só um número de forma isolada. Então a melhor forma é você falar it's 2 o'clock, não é? Ou você vai utilizar uma forma mais completa, não é? It's 2 o'clock in the morning, não é? It's 2 p.m. Aí a pessoa vai entender que você está falando relacionado à hora e não a um número isolado. Tá certo? Entendi. Tá certo. Isso. Hours. Pode dizer hours também, não é? Não precisa você falar. Deixa eu voltar para cá. A expressão hour. Como se fosse como a gente fala em português, né? São 2 horas, né? Não precisa dessa situação na língua inglesa. Na verdade é porque não é usual. Como assim usual? As pessoas não falam assim na língua inglesa, então realmente ficaria estranho para eles. Então a gente vai se adaptando à realidade da língua, do uso da língua que eles têm. Ok? E vamos avançar aqui, ó, nessa hora seguinte aqui, ó. It's 2:05.
A gente viu os números em inglês de 0 a 10 primeiro, não foi? E depois nós vimos, não é, de 11 até 100, não é? E aí eu mostrei para vocês que observando aquela explicação sobre como escrever as horas, vocês poderiam escrever até 999. Então, se você observar com atenção o que nós vimos, não é, dá para você construir aí, descrever vários números em inglês até 999. E nessa explicação sobre os números em inglês, nós vimos que a expressão ou é referente a zero, né? Você pode utilizar zero ou a expressão ou, né? Mas quando a gente vai falar uma determinada hora, como essa que a gente está vendo aí no exemplo, nós não vamos utilizar a expressão zero, não. A expressão usual, que é o que as pessoas costumam falar, é a expressão ou. It's 2:05. Que aí são 2 e 5. Não é? Eu não vou falar exatamente apenas 2:05. It's 2:05. Não. Porque pode pensar, a pessoa pensa que é 25. A pessoa pode pensar até que é dessa forma. Mas não, para ficar bem compreendido, eu utilizo essa expressão ou, né, entre os números de 1 a 9, não é, que são esses números antes de duas casas, não é, antes de 10, né, de 10 para frente eu já não vou utilizar o ou. Então, de 1 minuto até 9 minutos eu posso falar it's 2:05, it's 2:06, it's 2:07, entenderam? Dúvidas em relação a isso aqui, gente? Alguma dúvida? Sim, não? Posso avançar, não é? Posso, né? Então vamos lá. Então, outra situação, ó, after. A expressão after é uma expressão nova também, que nós acabamos de ver aí nesse capítulo, que significa após, não é? After eu vou utilizar em relação à hora aí, quando são alguns minutos após determinada hora, não é? Por exemplo, it's 5 after 2. São 5 após as 2. Eu não falo assim em português, ninguém fala. Eu acredito que... Deixa eu liberar aqui para mais uma pessoa. Pronto. Bem-vindo. A gente está andando aqui na aula, pode ir acompanhando, viu? Pode seguir continuando aí com a gente. Então, em português eu não falo essa situação, não é? São 5 minutos após as 2. Acho que ninguém fala, acho que em região nenhuma do país. Então, mas isso é bastante usual na língua inglesa. Na língua inglesa, bastante utilizado essa situação de after para dizer aí alguns minutos após determinada hora, não é? It's 5 after 2. Então, são 5 minutos após as 2 horas, ok? Então, isso aí é bastante utilizado, tá certo? Então, fiquem tranquilos, vocês podem falar, ó, it's 10 after 2, são 10 após as 2, e por aí em diante. Deixa eu puxar para cá mais um pouquinho. Pronto. Aqui já nós vimos uma situação nova, não é? Vimos aqui primeiro uma situação usual, que nós já tínhamos visto, né? It's 2:15, né? Utilizando aí os números aí simplesmente para dizer e são 2:15, né? It's 2:15, né? 2:15. Mas também aí uma situação nova, ó, a quarter after 2. A quarter é um quarto. Se você for pensar aí no relógio como um todo, não é? Então 15 minutos aí seria um quarto aí desse relógio. A gente não utiliza isso em português de forma alguma, não é? Mas é usual na língua inglesa. Então eles falam tranquilamente, não é? It's a quarter after 2, it's a quarter after 3. Então é 15 minutos após as 2, não é? Nessa situação aqui, it's a quarter after 2. Então é bastante usual. Eu vou pular já para essa última aqui para vocês verem, ó. It's a quarter to 3. Ó, vimos que a expressão after é após. E o to, nós vamos traduzir aqui nessa situação como para. Então,
Se aqui é 15 minutos após as 2, aqui vai ser 15 minutos para as 3. Tá certo? Então, é uma situação que é bastante usual na língua inglesa, mas é estranho na língua portuguesa. Tem uma situação que não está na apostila de vocês, mas eu acho que mais para frente a gente vai ver aí, que é a situação de half past, não é? Que é 30 minutos após, né? É uma situação que é bastante utilizada também na língua inglesa, que é para dizer que são 30 minutos passados de determinada hora. Então, não é muito usual na língua portuguesa, mas conforme o curso for andando, a gente vai encaixar, vai ver bem essa expressão. Mas aí, o mais importante é vocês compreenderem bem essas situações que estão apresentadas novas aí para vocês. Então vamos avançar aqui, ó. Ficou alguma dúvida em relação a essa situação de a quarter? Sim, não. Posso avançar? Professor, explica, por favor, de novo a quarter to three, porque eu não entendi direito. Certo. Veja, eu tenho aqui, ó. Peraí, deixa eu. Pronto. Eu tenho aqui after, né? Que significa após. E tenho a expressão to, que eu vou traduzir como para. Ou seja, para determinada hora. Então, it's a quarter to three, são 15 minutos para as 3, certo? Como aqui era 15 minutos após as 2, 15 minutos após as 2, aqui vai ser 15 minutos para as 3, ok? Ok, entendi agora. Beleza. Então, deixa eu vir para o lado de cá. Olha aqui, ó, pronto, aqui não tem a situação de half past, mas dá pra a gente mais pra frente a gente vai avançar, que são muitas informações para a gente ver de uma vez só. Então é interessante a gente vendo aos pouquinhos e já absorvendo. Então a expressão it's 2:30, não é? São 2:30. Então muito similar com o que a gente já viu, não é? Aí aqui desse lado a gente já tem outras situações, né? It's 2:40, não é? São 2:40. É usual também, parecido com a língua portuguesa. E it's 20:03, também bastante usual com a que nós fazemos na língua portuguesa. Olha aqui, ó, são 20 para as 3. O to, né, a gente viu after, que é após. E o to, que é para, não é? Para determinada hora. A gente não utiliza o após, mas a gente utiliza bastante esse para, não é? Por exemplo, é 10 para as 3, 15 para as 2, não é? Então aqui, ó, it's 20:03, então são 20 para as 3. Então é uma situação bem parecida com o que a gente utiliza em português, tá certo? E it's 2:45, não é? São 2:45. E aquela situação que eu expliquei para vocês, it's a quarter to three, são 15, né, um quarto aí para as 3, que a gente não fica estranho, né, em português, então a gente vai traduzir, vai adaptar para são 15 para as 3, tá certo? Professor, Pode falar. não era esse 2:45, não era para ele também ter um tracinho dele, não? Ou só é ter o traço, só o número composto mesmo? Veja, nessa situação que eu vou ter um número, tá vendo? Ó, eu preciso utilizar ele aqui, não é? Então eu não utilizo. Mas normalmente, na escrita, às vezes nem aparece esse traço. Não é uma questão só mais de organização. Na escrita, às vezes as pessoas nem colocam. It's 2:50, coloca isolado sem colocar um tracinho. Tá certo? Mas aí para ficar mais organizado pode utilizar sim. Mas como eu vou colocar aqui, ele não vai, para não ficar um número só, não é? Seria uma ideia como se fosse uma compreensão de um número só, mas não. Então it's 2 isolou 45. Então para não misturar os três. Mas a compreensão, principalmente na fala, isso é de certa forma irrelevante, não faz, não tem essa importância. Mas assim, nessa questão do número, por exemplo, eu vou fazer no número de 21 a 29, eu tenho que utilizar, não é? Na escrita eu preciso, senão vai ficar um número isolado. Certo? Na fala não vai ter problema nenhum.
né? Mas quando eu estou falando de hora também já vai ficar subentendido, mas é uma questão mais de organização. Mas se eu for falar um número isolado, se for sem o traço, como eu expliquei para vocês no capítulo anterior, nos outros capítulos, sem ele vai ficar isolado. Se eu tiro aqui, vai ficar só 45, 40 e aqui o número 5, tá certo? Mas na hora eu acho que não causa muito essa dúvida não. Mas quando eu vou escrever o número isolado eu preciso, se for para falar, por exemplo, my number is 45, meu número é 45. Aí se eu for escrever eu preciso colocar assim o traço, senão fica isolado, tá certo? Pronto, gente, alguma dúvida em relação às horas? Essas horas apresentadas? Sim, não, posso avançar? Ok? Vou avançar, tá? Pronto. Então, nós vimos aqui, fizemos uma atividade, não foi relacionada às horas também, utilizando essas situações que nós acabamos de ver. E vimos também aí mais para frente aí, essas situações que eu tinha começado a explicar para vocês, que aí, por exemplo, in the morning, noon, in the afternoon, in the evening, at night, midnight, não é? Então são essas expressões que aí são utilizadas quando eu não vou utilizar a expressão AM ou PM, não é? Eu posso utilizar a expressão AM, PM na fala ou na escrita e vai ser bem compreendido. Como também eu posso falar dessa forma também, não é? Por exemplo, aqui, it's 6. Posso dizer a expressão o'clock ou não. Não é obrigatório eu utilizar a expressão o'clock, mas eu só posso utilizar o'clock quando for um horário cheio, 100 minutos, né? Sem nenhum minutos após. Então, it's 6 o'clock in the morning, ou it's 6 in the morning. Então, são 6 da manhã. A gente viu a expressão morning quando a gente viu a questão de saudações, né? Good morning, né? Bom dia. Então, morning, nós vamos traduzir como manhã. Então, são 6 da manhã. E aí eu posso utilizar também a expressão AM. It's 6 AM. Ok? Mais pra frente aqui, ó. It's 12. It's 12 o'clock. As duas formas, tranquilo. Se alguém pergunta uma hora para você, what time is it? What time is it now? It's 12. Você pode dizer assim, simplesmente. Ou, it's 12 o'clock. Ou, it's 12 p.m., né? Que aí vai indicar que é meio-dia, tá certo? Então, o PM eu utilizo após o meio-dia. Então, deu meio-dia, então eu já vou utilizar o PM. Antes do meio-dia, né? Se for 11h59, aí eu vou utilizar o AM, não é? Que é essa situação aqui. Já mudou para meio-dia, eu vou utilizar o PM. It's 12 p.m. E a expressão noon. Noon é a expressão meio-dia. Não é tarde, na verdade. Meio-dia, tarde. A gente vai entender como isso. Porque a gente tem que adaptar para a nossa língua. Então, quando eu digo it's noon, eu vou entender como meio-dia. E aí tem uma situação que a gente viu, ó. Afternoon, good afternoon, né? Que é boa tarde. A gente aprendeu isso nas saudações. Então a gente acabou de ver um pouco atrás agora aí no assunto a expressão after, né? Que significa após. E agora estamos vendo a expressão noon. Então após ao meio-dia. A gente não vai traduzir desse jeito, mas a gente compreende que na língua inglesa tem muito disso. Muitas palavras que são construídas da junção de duas palavras. Eu junto duas palavras e crio uma expressão nova. Então, afternoon, eu vou traduzir como tarde, em português, não é? Mas a essência da palavra seria após o meio-dia. Afternoon. Então, good afternoon, boa tarde. Então, noon, meio-dia, se eu for traduzir da forma isolada. Mas a essência de onde veio a expressão é afternoon, após o meio-dia. Então, it's noon é meio-dia. Dúvidas em relação a isso, gente? Sim, não? Não, né? Então, vou avançar. Beleza. Então, aqui outra situação, ó. It's 4 o'clock in the afternoon. It's 4 o'clock in the afternoon são 4 horas da tarde. Tá certo? In the afternoon, vou traduzir como
tarde, né? Então, it's 4 o'clock in the afternoon, são 4 horas da tarde. It's 4 p.m., né? Então, as duas situações são usuais, são bastante utilizadas. Aqui também, ó, it's 6 o'clock in the evening. Nós vimos aqui, ó, 6 in the morning, 6 da manhã, e aqui 6 in the evening. Nós vimos aí que para dizer boa noite em inglês nós temos duas situações, né? Nós temos evening, né, good evening, e good night, né? Então, comecinho da noite, finalzinho da tarde, comecinho da noite, eu vou utilizar essa expressão evening, não é? Então, isso acontece também quando eu vou falar em relação à hora. It's 6 in the evening. Esse período aí, finalzinho da tarde, começo da noite. Então, em português, eu vou traduzir simplesmente como são 6 horas da noite. Tá certo? Então, essa atenção eu vou ter em relação à língua inglesa, mas na língua portuguesa eu vou traduzir simplesmente como são 6 horas da noite. Certo? E aqui, ó, a diferença, it's 6 a.m., it's 6 p.m. Agora aqui, ó, it's 9 o'clock at night. Então, ó, 9 horas já é bem tarde, já entrou bastante na noite, né? Então, nessa situação eu já não vou utilizar a expressão in the evening, não é? Eu já vou utilizar a expressão at night. Então, são 9 horas da noite, né? Aí eu utilizo já a partir das 9, não é? Até aí a meia-noite, né? E aí após a meia-noite, aí 1 hora da manhã, 2 horas, né? Eu vou utilizar de novo in the morning, ok? Então, it's 9 o'clock at night, são 9 horas da noite. It's 9 p.m. E agora, para encerrar aqui, ó, it's 12 o'clock at night. Então, são 12 horas da noite. It's 12 a.m. Tá vendo, ó? 12 p.m. no período da tarde e 12 a.m. aí para meia-noite, não é? E aí a expressão midnight. Midnight aí é meia-noite, tá certo? It's midnight, meia-noite. Ok, gente, posso passar, posso avançar? Dúvidas? Posso avançar? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá tranquilo a internet? Tô até surpreso que não deu nenhuma bronca hoje. Tá tranquilo, né? Pronto, então vamos lá. Algumas dessas atividades que a gente não deu para fazer, não é? Pela questão, algumas aulas foram online, não é? E também o tempo, para não ficar muito pesado também a aula gravada, que eu estava vendo que estava ficando um pouquinho cheio o horário da aula gravada, ficava quase 1 hora. Então algumas atividades eu vou colocar muito em revisão, né? Nessa revisão que a gente vai fazer, para fazer a avaliação diagnóstica do quinto capítulo, tá certo? Então, algumas a gente já fez, outras a gente vai fazer ainda. Pronto, aqui a gente, na próxima página a gente viu aqui a situação, né? What are you doing, né? O texto aí dessa conversation, what are you doing? Então, o que você está fazendo? Olha só, o texto aqui já evidencia aqui a situação da pergunta aí no presente contínuo. A gente viu as situações, né? Quando eu ia fazer o presente contínuo, eu ia colocar you are doing, por exemplo, né? Colocar o verbo be aqui, não é? Mas aí na forma interrogativa basta inverter. Eu vou colocar o verbo be na frente, não é? What are you doing? E aí vira uma pergunta, colocar a interrogação, né? Então, tranquilo, tá certo? Veja, só para relembrar, olha um exemplo. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Olha aí. Lauren and John are calling. Tá vendo? Ó? Olha a posição aqui. Nós temos o sujeito que é Lauren and John, né? Are calling. Então temos o sujeito, o verbo, né? O verbo be e aqui o verbo no gerúndio, né? Que é o verbo que dá continuidade, né? E aí nós temos o presente contínuo. Lauren and John are calling friends. Certo? Se fosse fazer uma pergunta, eu ia colocar o are na frente aí do sujeito que é Lauren and John. Are Lauren and John, and John calling friends? Aí eu colocaria a interrogação. Tá certo? Então a diferença aí da afirmativa para a interrogação é simplesmente a posição do verbo be
não é? Igual em outras situações que nós vimos anteriormente, tá certo? Então o título aí já mostra essa situação de expressão interrogativa no presente contínuo, né? What are you doing? O que você está fazendo? Gente, se tiver com dúvida em alguma coisa, pode abrir aí o microfone a qualquer momento, perguntar, tá certo? Então nesse texto também nós vimos aí várias expressões novas, não é? Que eu espero que vocês tenham anotado, não percam nenhuma. Vimos aí verbos diversos aí, não é? Como cooking, doing, doing é o verbo fazer, não é? Cooking, aí que é o verbo cook, to cook, que é o verbo cozinhar, não é? Know, que é o verbo saber. Então, I know, but why are you cooking now, né? Eu sei, mas por que você está cozinhando agora? Então, várias expressões novas, não é? Para vocês já irem incorporando ao vocabulário de vocês. Então, ó, o texto aí era dois personagens conversando aí, né? Porque um encontrou o outro cozinhando aí de madrugada, não é? It's 3 o'clock in the morning. Por que você está cozinhando agora? São 3 horas da manhã, não é? E ele diz, I'm sorry, but I'm really hungry. Então, me desculpe, mas eu estou com muita fome. Hungry, fome, não é? Então, nós vimos aí diversas situações e vimos a situação aqui, ó. Nós vimos o verbo do, né, que é o verbo fazer, e o verbo make, que é o verbo fazer também. Só que eles são utilizados em contextos diferentes. Por exemplo, do é o verbo que eu vou utilizar em situações diversas. Eu vou fazer qualquer coisa, eu posso utilizar o do. Doing, I'm doing, né, eu estou fazendo determinada coisa. E o making, né, o make é o verbo que eu vou utilizar quando é indicando que eu estou produzindo, criando alguma coisa, né? Por exemplo, eu estou criando um prato, fazendo um prato de comida. Eu estou fabricando um determinado produto. Então, esse verbo making é o verbo fazer, mas nesse sentido de produzir, tá certo? Então, what are you making? What are you making? Então, o que você está fazendo no sentido aí de produzir. Em português, a gente utiliza fazendo, né? Independente de qualquer situação, né? Independente se fosse desse doing, what are you doing? O que você está fazendo. E o what are you making também nós traduziríamos como fazendo também, o que você está fazendo. Mas aí vocês precisam entender essa diferença aí no contexto, né? Doing, fazendo uma coisa qualquer, e making aí é no sentido de produzindo alguma coisa, né? E ele responde que está fazendo aí um espaguete, não é? Com with tomato sauce, não é? Com molho de tomate, né? Então várias expressões novas. Tomato sauce and cheese, né? Tomate com molho de tomate com queijo, né? Então a expressão getting, ó, a expressão get, o verbo get em inglês, to get, né, falando no infinitivo, então get é um verbo que quando a gente conseguir dominar ele, a gente vai dizer que a gente está fluente em inglês, porque ele é utilizado em determinadas situações, em determinadas situações, são diversas situações. É conhecido como um verbo, aquele canivete suíço, né, que serve para tudo. Então, o get, né, que aqui a gente está no presente contínuo, getting, né? I'm getting hungry. Aqui nesse sentido, eu vou traduzir como ficando. Mas em outra situação, o get ele pode ser entendido como pegando, né? Obtendo, conseguindo. Então, é um verbo que ele serve para diversas situações. Então, I'm getting hungry, nesse contexto, ficou como eu estou ficando, né, com fome, né, também. E vimos a expressão let's aqui, ó. Good, let's eat. Vamos comer. Então esse let's aí é um convite que eu faço para alguém, não é? Eu vou convidar, mas não é uma pergunta, é chamando, né? Então let's eat, vamos comer. Mais para frente a gente vai aprofundar mais nessas situações, tá certo? Então é importante vocês vão absorvendo o vocabulário aos pouquinhos. Aqui nós vimos uma situação relacionada a vocabulário, né? Que é a questão do vocabulário, não, a questão de pronúncia, né? Pronunciation, rise and falling intonation, né? Então, essa
essa entonação, se ela sobe ou desce, né? Isso é a questão mais da pronúncia mesmo. Então, por exemplo, is he cooking? Né? Esse ing, ele fica aberto nessa expressão aqui, ó, is he cooking, certo? Mas aqui já, nessa situação aqui ao lado, nós já vimos, ó, what's he making, né? O ing no final, nas duas situações, ficam diferentes na questão da entonação, né? Cooking e making. Então, tem uma diferença nessa entonação na fala, tá certo? Ó, doing, making, é mais fechado. Cooking, sleeping, então já é mais aberto, tá certo? Isso aqui a gente vai pegando falando mesmo, tá certo? Gente, ouvindo e falando. Então eu vou tentar passar essa atividade também como revisão para vocês, tá certo? Vou colocar o áudio dela e vou jogar lá também no quiz para vocês. Ok, aqui agora a gente viu diversas situações. Deixa eu ver se eu não estou estourando o horário. Pronto. Vimos aí diversas situações aí já utilizando aí o present continuous, não é, que é o presente contínuo, né, com as W8 questions, que são os pronomes interrogativos, né? Espera aí que tem uma pessoa chegando. Ok. Vamos voltar. Então, várias situações aqui com esses pronomes interrogativos, como what, where, né? Deixa eu ver aqui. Nós vimos... Não, nessa daqui nós só vimos os de what. Pode falar. Sempre vai ser nessa ordem, aí tipo aparece um W8 question, que é o what, aí o nome da pessoa e o verbo doing. Sempre assim nessa ordem, o cara sabe o que... Isso, exatamente. Para fazer uma pergunta do que aquela pessoa está fazendo, né? Então sempre vai ser essa ordem, essa estrutura. Exatamente. Então, Eu tá. lembro que aqui tem o verbo be também, tá vendo? Ó? Is, que ele está aí em contração, né? Se eu for falar de forma direta, vai ficar what is Daniel doing? Então, o que Daniel está fazendo? What, né? O what is Letícia doing, né? Então, é a contração de what e is. Então, what's Daniel doing? O que Daniel está fazendo? Então, vai ser sempre essa sequência mesmo. Ó. What are Leah and Aaron doing? Certo? Então, vou perguntar o que determinada pessoa está fazendo naquele momento, né? Já que é um presente contínuo. Então eu vou utilizar essa estrutura aí, tá certo? E aí a gente viu aí diversos verbos aí de ação já sendo empregados aí, por exemplo, he's sleeping right now. Então ele está dormindo agora mesmo, tá certo? A expressão right now é agora mesmo. Então he's sleeping, dormindo, ele está dormindo agora. Então nós vimos diversas, não é? Por exemplo, ó, getting up, olha, veja aí de novo o getting, tá vendo? Ele já tem um contexto diferente aqui, né? Que ele já está com uma palavra aqui, fazendo uma somatória, fazendo uma construção diferente, que a gente chama de phrasal verbs, não é? Então nós temos, ó, she's getting up, então ela está se levantando. Veja aí que muda o contexto completamente, não é? Então, aos poucos a gente vai absorvendo, ó, vocês vão absorvendo o significado dessa expressão aí variado que ele tem, né, desse verbo. Então, it's 6 a.m., so she's getting up. São 6 da manhã, então ela está levantando. What are Leah and Aaron doing? They're having breakfast. Olha, veja. Quando eu vou falar que uma pessoa está tendo uma determinada refeição, fazendo uma determinada refeição, eu posso utilizar a expressão having, posso utilizar a expressão eating, deixa eu aproximar aqui, eu posso utilizar o have, deixa eu voltar aqui, o having, o eating, não é? Isso, o having e eating, sem problema, tá certo? Então a gente viu essas duas situações. Então, por exemplo, they have breakfast. Elas estão tendo um café da manhã. Se elas estivessem almoçando, they have a lunch. They have lunch, na verdade, sem o artigo indefinido aí. They have lunch. Ou
they have the dinner, né? Deixa eu ver aqui para vocês, ó. Ó, veja aqui a expressão eating. Eating é comer. Eat é o verbo comer. Então ele está aqui, ó. They eating lunch. Então eles estão comendo o almoço. Então a gente vai traduzir em português que eles estão almoçando, certo? Having breakfast. Eu poderia traduzir, elas estão tendo um café da manhã, não é? Tranquilo, também seria usual. Ou elas estão tomando o café da manhã. Então as duas situações, não é? Para o café da manhã tranquilo. Mas ele não traduziria having lunch como tendo um almoço. A gente já falei, eles estão almoçando, né? Mas aí, para vocês entenderem que tanto faz se eu utilizo having ou eating nesse contexto, a compreensão é a mesma, né? Que eles estão aí comendo aí juntos, não é? Aí, going, que é o verbo ir, ó, going. He's going to work. What's Tiago doing? He's going to work. Então ele está indo para o trabalho. She's working. A gente viu work aqui, ó, como substantivo, a palavra trabalho. E também vimos aqui como verbo, ó. She's working. Certo? Ela está trabalhando. What's Amina doing? She's working. Dúvidas até agora, gente? Sim, não, posso avançar? Não, né? Qualquer dúvida pode abrir o microfone, viu? Chama a atenção aí para... Porque como eu tô com a tela aqui, não dá para ver quando vocês colocam no chat. Tá certo? Então aqui, ó, vimos novamente a situação do eating dinner. Aqui ó, a expressão What's Kenko doing? He's checking his messages. Então ele está checando aí as mensagens dele. Tá certo? Então vimos aí vários verbos aí com a questão de continuidade aí, o gerúndio, né? Para construir aí o presente contínuo. E aqui era já perguntando o que você está fazendo. What are you doing? O que você está fazendo? Aí você iria falar, né? Numa situação que a gente estaria em sala de aula, né? A gente faria essa atividade, mas essa atividade eu vou fazer na oral. Eu já estou avançando aí, indicando o que é que vai cair na prova oral, mas vai cair isso aí também, ó. Perguntar o que você está fazendo naquele determinado momento, tá certo? Ok. Sim. Veja, essa situação eu vou avançar mais para vocês no próximo capítulo, mas aqui é só exemplificando essa alteração que ocorre nos verbos, tá certo? Ó, sleeping, veja, não sofre uma alteração aqui, tá certo? Ó, eu só coloco o ing, mas aqui já no verbo get, eu já insiro aqui, ó, um T a mais, tá certo? Getting, tá certo? E no verbo have, que é o verbo ter, eu faço aí, ó, eu removo a letra E do final e insiro ing, tá certo? Mas isso aqui a gente vai absorvendo aos poucos, tá certo? Não se preocupem que no próximo capítulo a gente vai avançar mais sobre isso. São as alterações, pequenas alterações que a gente faz para deixar o verbo no presente contínuo. Bom, gente, eu vou avançar mais essa para a gente encerrar essa revisão de hoje. Então, nós vimos aqui, ó, vários verbos novos aí, ó, verbos de ação, né? Alguns aí que são o que nós chamamos cognatos, que são verbos que parecem com expressões que parecem com a da nossa língua, né, com português. Por exemplo, dance, não é? Dança, né? Dançar. Então, dance. E algumas situações que mudam, né? Que não tem nada a ver com a nossa língua, não é? Porque a gente fala dirigir, né? Drive, dirigir. Listen to music, que acho que o Hugo perguntou, não foi essa situação do to. Listen to music. Então, na língua portuguesa eu vou omitir, eu vou tirar esse to, mas na língua inglesa eu preciso, né? Listen, ouvindo o que, não é? Então, listen to music, né? Ouvindo a música, né? Em português a gente não usa, mas na língua inglesa eu vou precisar quando é esse verbo ouvir. Então, né, eu posso ouvir alguém ou eu posso ouvir alguma coisa. Então, aí, entendendo aí, ouvindo música, não é? Então, nessa situação eu preciso dessa preposição. Listen to music. Play basketball, né?
No áudio, nós vimos aí essa situação no presente contínuo, não foi? Como they're dancing, né? She's driving. He's listening to music. He's playing basketball. Read, que é o verbo ler, ó. She's reading, né? A texto, por exemplo, né? Ela está lendo um texto. He's riding a bike, né? Ride a bike, esse verbo ride, ele é utilizado quando numa situação de montar, por exemplo, eu vou montar um cavalo, ride a horse, né? Montar aí uma moto, né? Ride a motorcycle, e montar uma bicicleta aí, né? Ride a bike. Mas na língua portuguesa eu não vou falar montar uma bicicleta. A gente vai falar, porque quando eu vou falar montar uma bicicleta pode até entender de forma inconveniente. Vai pensar que ele está montando, né? Ele significa passeio. É passeio. Não, o passeio é esse daqui, ó. Take a walk. Viu? Fazendo um passeio. No Google diz que é passeio, percurso, caminhada. É fazendo um percurso, caminhada. Já o verbo ride, eu utilizo ele quando eu vou montar numa moto, montar num cavalo, montar numa bicicleta. Mas aí quando eu vou utilizar em português, ele fica, eu não posso utilizar montar, por exemplo, para bicicleta. Eu estou montando uma bicicleta. A pessoa vai entender que a pessoa está lá com uma ferramenta montando uma bicicleta, né? Então, eu vou a situação que eu poderia utilizar aí, que eu vou ter que adaptar na tradução, que é: eu estou pedalando uma bicicleta ou eu estou andando de bicicleta, né? Então, é só para vocês entenderem que a expressão ride é utilizada nesse contexto. Que a gente vê a situação drive, não é, que é dirigir, aí no contexto aí de um carro, e aí ride, que é na questão aí de montar, não é? Aí nessa situação aí para cavalo, bicicleta, né, e moto. Então ride a bike, então estou andando de bicicleta, né? Ele, né? He's riding a bike. Então ele está pedalando aí uma bicicleta. Run. They're running. Estão correndo, né? Running. Shop. É o verbo comprar, não é fazer compras. They're shopping. Né? A gente vê a expressão shopping, né, para aquele local de compras, aquele centro de compras, né? Shopping center, né? Então, centro de compras. Então, de onde vem essa expressão, né? Shop é compra. Então, eu vou fazer uma compra, né? They're shopping. Então, eles estão comprando. Studying. She's studying. Swim, o verbo nadar, não é? Study, não cheguei nem a falar a tradução, mas study é estudar, não é? É bem parecido com o português. Swim é o verbo nadar, não é? She's swimming. Take a walk, não é? He's taking a walk. Take a walk é como o Hugo estava falando aí, que é fazer uma caminhada, um passeio, né? Então ele está caminhando. He's taking a walk, né? E aqui o watch. Watch a move. O verbo watch, ele pode ser aí para diversas situações. Por exemplo, se fosse TV, watch TV, não é? E qualquer outra coisa, né? Watch the show, por exemplo, está assistindo um show, né? Por exemplo, a TV show, está assistindo um programa de televisão, né? Watch a move, assistindo um filme. Então, e o watch também é relógio de pulso, que a gente vai ver mais pra frente. Então, isso acontece também na língua portuguesa. Às vezes uma palavra ela serve para vários sentidos, e aí o watch aí também tem vários. Mas aquilo que a gente tem que pegar agora nesse momento, que vocês têm que anotar no vocabulário de vocês, no caderno, é o watch no sentido de assistir, não é? Ver algo. Então, they're watching a movie. Então, eles estão assistindo a um filme. Bom, gente, eu vou encerrar por hoje essa revisão, certo? Na semana que vem nós teremos outra revisão e aí já vamos marcar aí as datas para vocês das avaliações diagnósticas. Eu vou colocar um quiz
relacionado a esses assuntos que nós vimos agora nessa revisão, até agora esse momento. E vou só colocar amanhã, porque o que era que estava acontecendo? Eu estava colocando primeiro o quiz e depois a aula. Aí o pessoal respondia ao quiz e não via a aula. Aí ficava com a dúvida. Então eu estou deixando vocês verem primeiro, vou deixar o pessoal ver primeiro a aula. Quem não assistiu hoje vai assistir amanhã, que eu vou colocar no YouTube, né? E depois, né, mais tarde à noite, coloco o quiz para vocês, que vai ficar aberto a semana inteira até o fim de semana que vem, tá certo? Gente, alguma dúvida? Pronto. Então, gente, é só isso por hoje. Bye, bye. See you next class. Tchau, tchau, gente. Bye. Bye, bye.